Fala, boleiros! Mais um vídeo aí de dicas, mitada na última, né? Mais uma e ó, essa vez o nosso canal Arrebentamos. tirou onda. A média dos cartoleiros foi 71,45 e o nosso canal foi 111,93. Foi melhor que o nosso time, com menos cartoleto foi melhor que nós dois o canal, então pra você ver aí que a gente tá dando as melhores dicas pra vocês. A gente deu uma alterada no time em relação ao último vídeo, mas postamos no Instagram. Então, Quem acompanhou aí, soube das mudanças. ficou sabendo que a gente fez algumas mudanças, a gente estava vindo com o Everton, botamos o Gabriel Brazão de última hora, e o Gabriel Brazão mitou, nos ajudou a mitar, colocamos o John e depois botamos o Lucas Sacha. Capitão Então, o Arrasca, acertamos muito também. Então é isso. Então acompanha, vamos dar aí as melhores dicas que a gente pensa para essa rodada. A rodada tá muito boa, cheia de clássico, então tem que tomar cuidado aí também com isso, né? Muito nome bom. Os clássicos realmente, assim, acho que vão deixar os jogos mais pegados ali. É uma parada interessante que eu acho para os defensores, apesar de ter clássico que às vezes vai sair muito gol, eu também vejo muitos clássicos ali que vai ser mais truncado, um jogo mais pegado. Então isso é bom para o nosso lado defensivo. E tem que tomar cuidado também. Por exemplo, Grêmio e Inter. Tem Grêmio e Inter? Não, é Grêmio e São Paulo. São Paulo e Grêmio, boa. O Inter joga contra o Mirassol em no casa. caso, verdade. Eu viajei Grêmio e Inter, mas a gente tem Flamengo e Botafogo, que, cara, pode sair gol aí, como também pode ser um jogo truncado, ter expulsão, vai ter Bavi sempre tem expulsão, então a gente tem que ficar ligado. É verdade, tem bastante jogo bom aí. Lembrando, nosso canal valorizou 4,82 cartoletas, então a gente conseguiu ainda assim valorizar no nosso canal. Agora a gente está com uma grana um pouco melhor para a gente conseguir trabalhar com os nomes aqui. A gente estava um pouco limitado ainda. Acho que agora a gente consegue, de fato, administrar nossas cartoletas para fazer um bom time. Vamos iniciar aqui pelo nosso gol, né? Já fizemos aí nossa... Esse aqui é o time que ficou da rodada passada. A gente veio numa aposta maluca aí de Ferreirinha, não deu certo. Facundo Torres era o reserva de luxo e nem jogou. Agora, Igor Jesus, o Hulk... ajudaram, foram né? certeiros, fizeram gol. A Arrascaeta também ajudou muito, o Lucas Sacha ajudou muito, o Léo Ortiz fez mais de 10 pontos, o Brazão fez 14, o Leonardo Jardim também arrebentou. Muito bom, verdade. Acertamos bem no técnico também, tanto no time do canal como no nos nossos time, pessoais que a gente também. colocou Vojvoda, né? De Vojvoda, as duas goleadas da rodada, a gente cravou os treinadores, né? Exatamente. Então, galera, vamos lá começar no gol. Sem muita enrolação, assim, clássico, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, poxa, aí um jogo não é clássico, mas paulista, né? Palmeiras e Red Bull Bragantino e Palmeiras. É um jogo difícil de colocar tanto Cleiton como o Everton. Pode ser que o Everton, por ter uma média muito boa, faça bastante defesa, é um bom nome. Rafael do São Paulo também, jogando em casa, é um bom nome. Sim. Rossi. Os nomes, assim, os nomes dos mais caros, assim, que eu acho mais seguros, Sim. assim, seria o Rossi. Eu vejo o Hugo Souza, por mais que seja clássico, são os dois clássicos que eu vejo os que jogam em casa, assim, de melhores opções de goleiro. Tanto o Rossi quanto o Hugo Souza, os dois defendem muitas defesas, né, para os dois, então vejo como boas apostas aí dos mais caros, né. Mas trouxemos outros 3 bons nomes aqui de opções mais baratas, né, pra galera que também quer segurar na cartoleta lá atrás para lá na frente conseguir gastar. Marcos Felipe é o nome. Bavi, como a gente falou, então assim, qualquer coisa pode acontecer no Bavi, mas o Bahia está numa fase muito melhor do que a do Vitória. O time do Bahia é um time que não sofre muitos gols, leva perigo, foi no Maracanã e tomou um gol só para o Flamengo. Pode ser que em casa consigam segurar. O Marcos Felipe é um bom nome. Ótimo nome. E também, acho que das opções que a gente pode escolher, o mais barato de todos é o Antony, que é um ótimo nome, joga em casa contra o Mirassol, por mais que o Mirassol tenha feito alguns gols aí nos últimos jogos que fez, né? É verdade, o Mirassol fez gol em todos os jogos até agora, se eu não me engano, mas, assim, quase é aquilo, todos, né, né? a gente não tem essa certeza de que o Mirassol vai fazer ou não. Eu acho que o confronto de mais segurança que tem é esse, é o Internacional contra o Mirassol. Né? Isso não é garantia nenhuma, Sim. mas eu acho que assim, de garantia de SG, talvez com defesa ainda, é o que tem a maior probabilidade. O Inter precisa mostrar resultado, né? O Inter não tá vindo... Tomou agora do Botafogo, se eu não me engano, tomou fim agora do Botafogo. Que o Inter vem de 2 derrotas no campeonato, perdeu pro Botafogo. Lógico, não tava com um time
completo, mas o Inter precisa ganhar para se manter vivo aí na zona de classificação para Libertadores, né? É isso. E outra boa opção é o Fernando Miguel, que é um pouquinho mais caro que o Antony, mas das opções mais baratas eu vejo como o melhor também. Sim. Se você não quer botar o Antony ali, né? Às vezes quer botar o Fernando Miguel, o Antony no teu banco, caso não jogue, ou qualquer coisa desse tipo, também é uma ótima opção. E eu vejo um confronto Ceará bem favorito. Muito favorito contra os Na maioria das posições, inclusive do campo, eu vejo muitas opções boas do Ceará. Sim. Aí. Mas quem que você acha que a gente vem? Acho que é isso. Acho que a gente pode vir ou com o Antony ou com o Fernando Miguel. A gente não precisa gastar tanto no gol. Ou podemos fazer uma aposta também maior. Mas assim, eu vejo que a gente tem apostas boas lá pra frente. Né? Eu acho que a gente pode segurar, uma vez que a gente tem bons nomes no gol. Então, eu acho que a gente pode vir de Antony. Podemos. Acho que gastar bem pouquinho em 3,92 cartoletas. Fizemos isso com o Gabriel Brazão na última e deu certo. Muito certo. Vamos ver com o Antony também, né? É verdade. A gente pode investir. Na lateral, bons nomes também. Bernabé é um cara que é um dos mais caros. Mas joga em casa contra o Mirassol. E acho que o melhor nome, né? Tem o Aguirre também do Inter, que tem uma média ok e é muito mais barato do que o Bernabé. Então, se você quiser dobrar aí no Inter, é uma boa opção de Antony e Bernabé. Mas Paulo Henrique do Vasco é um nome muito bom, é um cara que desarma muito, joga contra o Fortaleza, que é um time perigoso, em casa. Piquerez é um cara que, poxa, mesmo se o Palmeiras tomar gol, ou às vezes o Palmeiras nem toma gol, né? O time do Palmeiras é uma defesa muito sólida. É um bom nome também. É o líder do campeonato, né? Isso não tem jeito. E batedor, né? Então acho que pênalti, sim. Isso aí é um ponto muito forte dele. A questão do Bernabé e Aguirre, a gente trouxe opções aqui duplas de times para justamente você entender o que fica melhor no teu time, porque Exatamente. A gente acha as duas opções muito boas. Mas de média, obviamente, o Bernabé é muito melhor, mas também é muito mais caro, né? Então, cabe você avaliar. A gente também colocou o Juninho Capixaba, que é uma média absurda, não tem como não falar dele, assim como do Escobar. Eu acho que são nomes bem na mesma visão ali, de que mesmo sem SG, mesmo tomando gol, vai manter uma positividade. Eles não fazem negativo, é muito, muito raro assim eles fazerem negativo. Então, são ótimos nomes pensando nisso, em positivar de qualquer forma, né? Wesley e Ayrton Lucas, bons nomes. Flamengo, o Botafogo é um dos times que mais cede pontos para defensores. Então, Wesley, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, o Rossi são boas opções contra o Botafogo, porque o Botafogo cede muito ponto para a parte defensiva, tá? É o time que mais cede no campeonato. É isso, acho muito bom. E também temos aí do Ceará, a gente fez também, além do Wesley e Ayrton Lucas, também fizemos Matheus Bahia e Diego. São as duas opções de lateral do Ceará, que a gente também vê como ótimas opções. Sim. Então, avalia o valor, vê as médias, vê o que vocês acham melhor, mais seguro aí pra rodada. Mas são dois ótimos nomes e eu acredito no SG do Ceará aí. Eu já cravei um nome que eu acho que tem que estar no nosso time, que é um cara bom e barato, que é o Luciano Jubá. Que era o último nome agora que a gente ia falar. Era o último nome que a gente tinha guardado ali na nossa lista. Desvalorizou muito na última, tem uma média excelente. Bavi, aquilo que a gente já falou, mas eu acho que é uma aposta boa para esse Bavi aí, é o Luciano Juba. Então, como tu puxou um mais barato, a gente pode vir agora, os melhores nomes para mim, tá? Paulo Henrique ou Bernabé. Para mim, esses dois nomes são muito bons. A gente já colocou o Antony do Inter, de repente a gente vem com o Paulo Henrique para dar uma diversificada e de repente na zaga vem com algum do Inter, ou joga o Bernabé e na zaga dá uma diferenciada. Eu gosto de Aguirre também, que é bem barato, né? Não sei. Podemos vir de Aguirre também. Mas eu acho que assim, de média... Ou o Paulo Henrique também, eu gosto muito do Paulo Henrique. Eu também gosto do Paulo Henrique pra essa rodada. Tem uma média de 9,10, é uma média absurda. E joga em casa, né? E não jogou a última, então... Não jogou a última, isso pode valorizar. Ótimo pra Cartola também. Perfeito, fechamos nossa lateral aí. Eu gosto. Ótimo, gostei muito. A gente veio muito barato no goleiro e a gente mesclou bem, na lateral, né? É isso. Vamos na zaga, então. Vitor Gabriel, caro, mas é um bom nome, tá? É um dos zagueiros mais caros, ele tá com uma média aí absurda. Valorizou na última, tem que tomar cuidado, porque ele pode desvalorizar aí nessa rodada. Mas é um bom nome, joga em casa contra o Mirassol. Média dele muito boa também, 9,47. Gustavo Gomes, não tem jeito, a gente vai praticamente toda rodada falar aqui do Gustavo Gomes, porque, cara, o time do Palmeiras sofre pouco gol, então pode ser que não sofra gol, e o Gustavo Gomes é um cara que desarma, faz gol de cabeça, então assim, é um nome interessante. Muito bom, é o melhor nome aí do Palmeiras sempre, né? Em toda rodada a gente vai trazer. Aí a gente trouxe também Léo Pereira e Léo Ortiz, que são as duas opções do Flamengo, para você entender o que fica melhor para você também. Óbvio, Léo Ortiz, uma
Ótimo preço, né, do Léo Ortiz, aí deve estar 6 e alguma coisa. Ele valorizou muito na última, ele fez 10,70. Tem isso, vai precisar um pouco mais de pontos aí para valorizar nessa, mas em questão financeira para você, é um cara barato. E também o Léo Pereira, então você vê aí o que fica melhor no seu time, mas são duas ótimas opções aí. Acho que Cruzeiro e Galo, eu não vou indicar ninguém não, tá? Costuma sair gol pros dois lados. É difícil. É difícil. Fabrício Bruno é um bom nome, se você quiser arriscar. Eu acho Fabrício Bruno um bom nome para esse jogo. Vai ganhar confronto contra o Hulk, contra o Rony, pode ter certeza disso. Mas é arriscado, tá? Às vezes é um 2-1 Cruzeiro, 1-1, ou até o Galo pode ganhar também e surpreender. Sim. Outro bom nome, Marlon, do Ceará. Sim. Eu vejo como um valor bom ali, 8 cartoletas, acho que é um cara bom. E é aquilo que eu entrei, que pode eu falei, garantir né? O Ceará, pra mim, favorito também contra o Sport. Não tem jeito, pode garantir o SG. E é barato, né? Não precisa de muito pra valorizar. Sim. Desvalorizou na última. Desvalorizou na última. Eu acho que a gente pode vir numa estratégia de Marlon do Ceará. Ótimo, é isso que eu ia falar. E Léo Ortiz do Flamengo, porque a gente já sabe que o time do Botafogo cede pontuação. Tem o Ferrarese de São Paulo também, é um bom nome. Tá? Joga contra o Grêmio em casa. Por mais mas que a fase não é tão boa, acho que é uma parada mais arriscada. Arriscado. Né? Mas é a opção mais barata que a gente coloca aqui, é o Ferrarese, é a última opção nossa também aí pra vocês. Os outros que tem aí não tem uma média tão boa, mas eu acho que não tem mistério aqui, a gente vai vir de Marlon e Léo Ortiz. Gastamos pouco na zaga também, pô, 2 zagueiros aí, um de 8 e um de quase 7 cartoletas, muito bom, acho que a gente tem uma rodada muito boa, principalmente para atacante, e alguns meias aí podem ajudar também. É isso. Lateral e atacante, eu acho que são os melhores nomes aí. Do Cartola esse ano, né? E para rodada, para essa rodada em si, sim, eu gosto muito de nomes de lateral, que a gente já trouxe aí, o Bernabé, Paulo Henrique. Sim. Enfim, são muitos nomes bons aí. O próprio William do Cruzeiro também é um bom nome, né? Por mais que seja um confronto, um clássico ali, falando de média, sim, dele também é uma parada muito interessante. Quando você vê as médias. Mas vamos partir pro nosso meio. Já falamos muito nome aqui da nossa zaga, agora vamos pro nosso ataque. Mais uma vez. Ele tem que estar. Não tem o que fazer. Se você tem cartoleta, você tem que botar Arrascaeta. Mas o Arrascaeta tá caro e vai desvalorizar. Ele desvalorizou 0,13 na última, cara. Ele meteu o gol, ele dá passe, ele chuta no gol, ele desarma, ele sofre falta. Cara, o Arrascaeta é o cara do Cartola essa rodada. A gente não falou do Matheus Pereira na última. O Matheus Pereira arrebentou, a gente não botou em nenhum dos times. Mas, cara, o Arrascaeta raramente a gente não vai falar do Arrascaeta, tá? É isso, é o mito do Cartola desse ano. Não tem como você deixar ele de fora. Não é pra pensar em desvalorizar a cartoleta com ele, é você pensar em pontuação. Ele pode fazer 10 pontos e desvalorizar, mas são 10 pontos. Às vezes ele vai ser um meio ali que vai ser o maior pontuador. E então, aquela velha frase do Cartola, que quem já joga, se você não tá acostumado, se você tá começando no Cartola agora, tá todo mundo colocando o Arrascaeta, mas tá todo mundo colocando e tu não colocar, se ele imitar, aí tu não colocou. E se você colocou e ele não imitar, aí todo mundo do Cartola se ferrou, entendeu? Isso, pode ficar tranquilo que muita gente se ferrou com ele, entendeu? Então é aquela segurança, o jogador de segurança pro meio é o Arrascaeta, com certeza. E eu acho que o Matheus Pereira é um bom nome também vai ser esse cara dessa rodada. Muita gente apostando nele, é uma ótima fase, valorizou demais na última rodada, vai precisar de muito ponto. Então a gente já adianta isso pra vocês, mas pensando em pontuação, é um cara que se apresenta muito pro jogo. Se você tem cartoleta, acho que é um bom nome sim, por mais que seja um clássico, como ele falou, um cara que se apresenta bem pro jogo. É isso. Mas eu aqui também não tenho muito pra onde correr não, jogando em casa. Alan Patrick é um cara que pontua muito bem, o jogo do Inter passa por ele. Não jogou contra o Botafogo e vocês viram a catástrofe que foi o time do Inter, tomou de 4-0 pro Botafogo, não viu a cor da bola. E jogando contra o Mirassol em casa, a gente tem a esperança de que o Alan Patrick venha resolver, né? É verdade, batedor de falta. Sim, de pênalti. Então é o homem referência do Inter, então qualquer coisa que tem ali de bola parada vai ser ele. Então é uma segurança muito grande também para gols do Inter. O time do Juventude é um dos que mais tem tomado gols, aí tomou goleada nos últimos jogos. Em casa não tem conseguido se segurar tão bem. Arias é um bom nome, tá? Eu acho o Arias um nome interessante para essa rodada. Também bola parada. Bola parada também... Ele de vez em quando arrisca. Felipe Coutinho é um nome também, não tá numa fase boa, mas é aquele cara que chuta. Às vezes pode ser a rodada que ele pode vai meter 2 gols. Então a gente não tem como a gente não falar do Felipe Coutinho, porque é muito bom de bola, né? Então assim, a gente tá esperando um hipotético Coutinho. Às vezes ele pode aparecer nesse jogo. Mas é verdade. Mas nosso time não vai estar. Eu trouxe o nome aqui do Sérgio Oliveira, que é logo abaixo do Felipe Coutinho ali,
que eu vejo como um bom nome. A gente trouxe zaga do Ceará, né? E, enfim, isso não condiz muito uma coisa com a outra, mas é cartola, cara. Não tem jeito, a gente tá focando aqui nas opções boas. Então, você que às vezes não vai dobrar, triplicar numa zaga do Ceará e vai trazer nomes diversificados ali de times, o Sérgio Oliveira é um ótimo nome, é bola parada, é uma referência do Sport, então qualquer coisa deve passar pelo pé dele ali. Se o Sport ganhar o jogo ou qualquer coisa do tipo, eu acho que um dos principais nomes vai ser ele. E a média dele... Até que a média dele... Deu uma caída, 6, mas é boa. Mas tá 6,16 ainda. Ele fez 2 rodadas ruins aí. Mesmo assim, 6,16 de média, muito bom. Assim, acho que tá meio complexo de meia, tá? Pra essa rodada, eu confesso. Tem o Lucas Sacha, do Fortaleza, que é um nome interessante. Vai jogar contra o Vasco fora de casa. Pode ser que arrume alguma coisa. Lucas Romero, do Cruzeiro. É um nome interessante também. Tá com a média aí de 5,44, uma média básica boa, tem bastante desarme, é um nome interessante. Everton Ribeiro, Bavi. O Everton Ribeiro não é um jogador de cartola, mas às vezes é uma aposta que pode ser que vale a pena você arriscar, porque é um cara muito bom. Às vezes ele vai fazer uma assistência, vai fazer um gol, mas não é aquele cara de cartola que tem uma média excelente, há de anos. Por mais que o confronto seja difícil demais, o John também é uma boa opção. Sim. Em toda a rodada, que é uma referência do Bragantino. Então, assim, o confronto não é muito favorável, mas, né, numa zebra, num Bragantino ganhando esse jogo, com certeza ele vai fazer uma boa pontuação também. Eu acho que nesse último nome aí, pro nosso meio, a gente pode, às vezes, não puxar tão caro, né? A gente botou a Arrascaeta e Alan Patrick até agora. É complexo. Difícil, eu acho que a gente pode... Isso pode mudar também, tá, gente? Mas hoje, assim, eu gosto também, sobe aí. Eu gosto do nome do Lucas Romero. O Lucas Romero é bom. Lucas Romero é bom. Tem isso, né? O Arias é muito bom pra rodada também. Eu também acho, mas a gente vai... Sem pôr cartoleta. Vamos pro nosso ataque e a gente decide esse meio, de repente? Pode ser, vamos pro ataque. Vamos pro nosso ataque. E o meio a gente vai ver de acordo com o que sobrar pra gente. Por enquanto, né? Cara, essa rodada de cartola, os nomes de ataque estão muito interessantes. Tem Pedro aí jogando em casa contra o Botafogo, tem Verratti jogando em casa contra o Fortaleza, tem Caio Jorge jogando em casa contra o Galo. O próprio Hulk também, que não tá numa fase boa, é um nome que às vezes pode arriscar. É clássico, o Hulk costuma chamar a responsabilidade. Depay e Yuri Alberto jogando em casa contra o Santos. São nomes interessantíssimos também, né? A gente trouxe 9 nomes aqui de atacantes, né? E, assim, claro, das opções mais caras, das mais baratas também, que são muito boas. Então, para essa rodada, você garantiu um reserva de luxo, que foi o que garantiu para muita gente o Pedro zicar nessa última rodada. Sim. Né? Então, pensa no seu reserva de luxo, para justamente, se tiver uma zica, ele conseguir substituir o teu cara que zicou, né? Então, assim, Pedro, obviamente, melhor opção para a rodada, precisa de muito pouco para valorizar. Acho que é o nome para a rodada, então você já fica de olho, é um clássico, né? Vamos ficar de olho se ele joga, se não joga também, que isso foi uma das coisas que atrapalhou um pouco nessa rodada. Mas Verratti eu gosto muito também, é um homem de bola aérea. O Caio Jorge é um confronto mais difícil, mas vejo um cara que tem aparecido, né? Chamando a responsabilidade. Tem presença também. E o próprio Hulk também, pensando nisso. É o mesmo confronto, né? Então, assim, é aquela parada meio indefinida. Agora, os nomes do Corinthians que você trouxe, o Memphis e o Yuri, acho ótimos nomes. Por mais que seja clássico também, mas eu vejo o Corinthians como favorito. Na Arena Corinthians também. Sim. Mas, não, assim, se for trazer os dois, eu traria um de reserva de luxo. Sim. Eu não colocaria os dois no time. Eu traria um ali de reserva de luxo de repente. Eu acho que os dois juntos vai fazer sentido quando o Corinthians pegar um Sport em casa, um Juventude em casa. Isso. Esses times mais fracos, né? Faz sentido às vezes tu apostar nos dois. Mas também tem outros bons nomes. Wesley, que eu acho que é um nome que a gente tem que trazer. Ótimo nome, ele tem que estar. Ele tem que estar no nosso time porque não é um cara tão caro. É um bom jogador, faz gol. Tá numa fase boa, não fez gol no último jogo, mas joga em casa contra o Grêmio e ele, como a gente falou, cara, tá numa fase excelente. Ele vai buscar gols. Cara, muito bom. E o último nome, que é o mais barato, é o Pedro Raul, que também é um excelente nome contra o Sport aí, né, com gols. Se o Ceará fizer bastante gol aí no Sport da vida, com certeza Pedro Raul vai cravar aí
né? Um cara referência deles aí também. Então, assim, eu acho que não foge muito disso, tá? Os outros nomes, o que a gente falar aqui, a aposta, tem o William José, do Bahia, que ainda não mostrou pro que veio. Mas é um nome, o cara é ex-Europa, um cara interessante, eu jogar contra o Vitória em casa. Com certeza. Mas, assim, acho que os nomes de ataque não fogem muito do que a gente falou, tá? Tanto que a gente trouxe bastante 9 nomes aqui pra vocês, mas justamente pra vocês não fugirem muito disso aí, porque essas opções são muito boas. Cara, eu botei o Wesley, a gente tem 45 cartoletas. Será que tá pra chegar no Pedro? Podemos tentar um Pedro. A gente vai botar o Pedro, mas lógico, ele é o mais caro, então depois e aí agora a gente pode arriscar com um Ferreirinha, ou a gente, e o Pedro Raul de reserva de luxo, ou a gente bota um Memphis ou Yuri Alberto e um Ferreirinha de reserva de luxo. Eu acho que a gente vinha de Yuri Alberto. Eu acho melhor assim. Yuri Alberto e Ferreirinha de reserva de luxo. Perfeito, ótimo. Vai sobrar pouquíssima cartoleta aqui. A gente vai ter que talvez repensar. Mas, antes de ir pra meia, eu já vou pro técnico. Por quê? Cara, o técnico do Ceará é barato. Léo Condé. E vai sobrar 6,67 cartoletas. A gente vai ter que repensar aí. Tem o Zubeldia, mas também não muda tanto. Os bons nomes para técnicos aqui que a gente trouxe. Felipe Luiz. Padrão. Né? Que seria o mais caro ali, mas que é a boa opção. Dorival Júnior é um bom nome, joga em casa contra o Santos. Roger Machado, para mim, um dos melhores. Um dos melhores nomes para essa rodada. Internacional em casa. O Rogério Ceni também, um bom nome. Né? O Léo Condé, que é o que você falou. E o Zubeldia também, que pega o Grêmio em casa. Aí são nomes... Tem bastante nome aí. Tipo, se você tem mais cartoleta, menos cartoleta, dá para você pensar aí nesses caras. É isso. Cara, eu acho que a gente pode puxar... o Léo Condé, a gente vai ficar muito arriscado ali no nosso meio, né? Não, mas tanto o Léo Condé como o Zubeldia, a gente já fica arriscado no nosso meio, entendeu? É pouca cartoleta de diferença. São 16 então joga o Léo Condé. E vamos ver o que a gente faz na meia. E vamos ver, exatamente. Eu queria muito vir assim com um cara de meia... Que ainda fosse bom. Complexo. Tem o Lucas Mugni. A gente pode apostar no Mugni da vida. Tem que o não Cauli. foi o nome que a gente trouxe, mas também é uma boa opção. Tem o Cauli, que é uma aposta que... né? Eu acho que assim, a gente pode nesse meio, como a gente arriscou muito com os outros nomes, acho que a gente pode vir. Pode vir com um cara mais barato, que às vezes precisa de menos para valorizar. A gente também tá buscando um pouco de valorização ainda, né? O nosso time não é tão velho desde o início do cartola, então a gente tá com poucas rodadas de time ainda. Por mais que a gente tenha valorizado muito, a gente já tá com 133 cartoletas. Então, assim, sensacional. Em 3 rodadas, a gente de 110 foi para 133. 23 cartoletas de valorização em 3 rodadas. Para nomes baratos, tá bem difícil mesmo. Eu acho que a gente pode vir nesses caras que são mais apostas mesmo para essa rodada. Eu prefiro o nome do Cauli do que o do Lucas Mugni. Pode ser. Eu acho que o... Pode ser que o Lucas Mugni também arrebente contra o Sport. Né? A média é mais ou menos a mesma ali. Não vejo tanta diferença de um para outro. Mas, assim, eu acho que esse confronto do Ceará é um confronto mais fácil, né? Do que o Bahia com o Vitória. Mas também acho que os dois são bem favoritos. Acho que a gente vem de Cauli, cara. Vamos de Cauli por enquanto. É um cara, querendo ou não, a bola passa por ele. Então, assim, ele ainda não... Isso pode mudar. Mas, por enquanto, a gente vem assim. Eu acho que é melhor do que mexer, tirar um Pedro e ter que botar outro. Eu acho que a gente vem muito forte no ataque, com um meia forte e ali um cara segurando um pouquinho a cartoleta. Eu acho que é interessante. E o nosso time ficou muito equilibrado, né, cara? Gastamos praticamente tudo. Uma coisa, a gente pode vir a fazer alteração. Às vezes, sei lá, um Yuri Alberto sai, entra um Ferreira e a gente bota um Pedro Raul na reserva de luxo. Isso pode acontecer, se a gente quiser botar algum meia de mais expressão também. Mas, a princípio, a gente vai com Ferreirinha de reserva de luxo, que é ótima opção. Acho que vai garantir bastante aí. E os nossos outros reservas a gente depois também coloca aí pra vocês, que vai... O nosso time definido vai em tudo no nosso @, lá no nosso Instagram, boleiros.ofc. Segue a gente lá, né? Pra você ficar de olho em todas as nossas informações até a nossa rodada. E o capitão... O que você acha? Cara, pra mim, ou o Pedro ou o Arrasca. Não tem como fugir do Arrasca, né, cara? Eu acho que o Arrasca tem que ser capitão em toda a rodada, mano. Porque, cara, é o cara que vai, se não meter gol, vai dar assistência. E é uma média muito absurda. Assim, eu acho que se eu não fosse de Arrasca até,
acima do Pedro, o Alan Patrick bons, entraria acima do Pedro, entendeu? Entendi. Porque o Pedro, ele é aquela incógnita, né? A gente não sabe, assim. Ele voltou muito bem, mas a gente é muito uma aposta. O Arrascaeta é aquela parada. Ele ainda não tá 100% fisicamente. O Arrascaeta, eu acho, também... Tá voando, né? E é um clássico, vai jogar... Já acertamos na última com a Arrasca. E eu acho que é isso. A gente confirma aqui a escalação, botamos o Ferreirinha de reserva de luxo. É um bom time, ficou equilibrado. É isso. E é isso, né? Acho que foi bom. Na nossa última rodada, eu fiz 99,25, Heitorzinho 92,25. Na média dos cartoleiros, que foi 71, né, de média, a gente tá muito bem, fomos muito acima da média, mas não passamos dos 100 pontos, então a gente ficou bem assim. Ainda mais, fiz 99,25, faltou muito pouco. Mas pelo menos a gente passou dos 100 no time do canal. No canal, que foi o foco, e também a gente manteve uma média boa nesse aí, por mais que seja menos de 100, né? Mas buscando agora a mitada nessa daí, também vamos com esse foco, além da valorização, né? É isso. Colocamos os nossos times, mais uma vez, aqui em cima, para você dar uma olhada. Então tá aparecendo em cima da gente os nossos times base para essa rodada. Antes do mercado fechar, a gente vai mostrar para vocês, porque muita coisa pode mudar, porque tem Libertadores Sul-Americana aí no meio da semana. Então, às vezes, um jogador pode machucar. Pode poupar pro final de semana. Então, a gente vai pensar certinho no que vai fazer. E, mais uma vez... Siga o nosso canal, se inscreve aqui, deixa o like, curte. Ativa o sininho pra você já ter notificação assim que a gente postar, isso é muito importante. E segue no Instagram, né, galera? Segue a gente, nossa arroba aí, ó. Tamo ativo lá também praticamente todos os dias falando de cartola. E é isso, vamos que vamos. Mais uma. Tamo junto. Valeu, goleiro. Aquele abraço.